Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Oração e Fé. Mais um dia vamos refletir e meditar a palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, início da semana, vamos pedir a Deus que nos dê a graça de uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, para que possamos viver bem a nossa vida. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho está em São Lucas, capítulo 17, versículo do 1 ao 6, e aborda temas centrais sobre o escândalo, o perdão e a fé. Vamos rezar para a gente entender aquilo que Jesus tem para nos ensinar hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com o desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, quem viaja aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Teu Espírito Santo inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua Santa Palavra, para que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, siga nosso perfil no Instagram. Vamos fazer o reino de Deus se multiplicar e acontecer, levando a palavra de Deus a cada vez mais corações. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, a boa nova do Evangelho. Então não hesite em compartilhar esse vídeo e mandar para alguém que você ama, para que essas pessoas possam ter acesso também à boa nova de Jesus, aquilo que Jesus Cristo nos ensina, para que tenhamos todos a graça da salvação. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o; se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse o Senhor: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, esse trecho do Evangelho nos chama a reflexão sobre a exigência do discipulado e a profundidade da nossa fé. No início desse Evangelho, Jesus nos alerta sobre os perigos do escândalo, especialmente quando se trata dos pequeninos. Esses pequeninos que o Evangelho trata representam aqueles que têm a fé mais frágil, que podem facilmente se desviar por maus exemplos ou atitudes nocivas dos outros. Jesus é enfático ao dizer que seria melhor que alguém fosse atirado ao mar com a pedra de moinho no pescoço do que fazer um desses pequeninos tropeçar. Meus irmãos, essa advertência forte nos ensina sobre a responsabilidade cristã que temos uns com os outros e sobre a gravidade de dar um mau testemunho, seja por atos, palavras ou omissões. Os obstáculos que colocamos na vida dos outros, meus irmãos, podem afastar as pessoas de Deus. Enfraquece a fé daqueles que ainda não têm uma fé madura. Jesus nos ensina sobre o perdão, sobre a necessidade de perdoar. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Esse convite ao perdão não é condicional. Jesus fala que devemos perdoar 7 vezes no dia, se for necessário. O número 7, na cultura judaica, meus irmãos, simboliza a plenitude e a perfeição, o que significa que o perdão deve ser pleno, constante e sem limite. Essa lição sobre o perdão é profundamente desafiante, pois perdoar exige abandonar o ressentimento e a vingança, e em vez disso abraçar a reconciliação e a misericórdia. Jesus nos ensina que em vez de retribuir o mal, o cristão deve sempre buscar a reconciliação e a paz. Perdoar repetidamente é uma atitude que reflete a misericórdia de Deus para conosco e nos coloca em sintonia com aquilo que Deus espera de nós. Meus queridos irmãos, diante dessa descoberta e desse ensinamento de não escandalizar e de perdoar sem limites, os apóstolos reagem com o pedido: Senhor, aumenta a nossa fé.
Eles percebem que essas instruções não são simples de cumprir e que para viver como Jesus ensina é preciso uma fé que ultrapassa a capacidade humana, e a resposta de Jesus é ainda mais desconcertante. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A comparação da fé com o grão de mostarda, a menor de todas as sementes, indica que o poder da fé não está na sua quantidade, mas na sua profundidade. Jesus quer que compreendamos que com uma fé autêntica, mesmo que pequena, podemos fazer o que mais parece impossível: amar e perdoar sem medida, evitar o escândalo e ser sinal de unidade. Meus amados irmãos, esse evangelho de hoje nos desafia a refletir sobre o impacto de nossas ações, o chamado a uma vida de perdão e a necessidade de uma fé genuína. Que possamos buscar viver esses ensinamentos com confiança, lembrando que a verdadeira fé nos leva a superar barreiras e a acolher com misericórdia e a dar bom testemunho. Esta passagem nos encoraja a confiar no poder de Deus para transformar nosso coração, capacitando-nos a sermos autênticos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, tenhamos uma segunda-feira abençoada, que nesse dia possamos refletir e rezar com esse evangelho, para que possamos aprender, para que possamos ter em nosso coração a raiz verdadeira daquilo que nosso Senhor Jesus ensina, que possamos perdoar, amar e tentar pedir a Deus que nos dê o dom da fé. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.